Agora sim. Meus irmãos, hoje é dia de nascimento. Eu acho que um bom lugar para começar a falar de nascimento é Gênesis, Origens. O livro de Gênesis, no capítulo 2, fala assim: O Senhor Deus fez brotar do solo árvores de toda espécies, árvores lindas que produziam frutos deliciosos, e também a árvore da vida no meio do jardim, e também a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mais à frente, continua: O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cultivá-lo e guardá-lo. O Senhor Deus ordenou ao homem: Coma livremente de toda e qualquer árvore do jardim, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se você comer desse fruto, com certeza morrerá. Veja, no princípio existiam duas árvores. Uma era a árvore da vida, porque quem comia dela iria ter vida. E a outra é a árvore que aqui é chamada de conhecimento do bem e do mal, e quem comia dela iria ter morte. Então acho que nada mais justo, se a árvore da vida traz vida, chamar a outra árvore de árvore da morte. Por que Gênesis chama árvore da morte de árvore do conhecimento do bem e do mal? Bem, até o momento, Adão e Eva só tinham provado do bem. Eles estavam ali em plena abundância, num lugar onde tudo frutificava, onde tinha sombra e água fresca, dá assim para dizer, né? Eles não tinham experimentado do gosto do mal ainda, mas a partir do momento em que eles entram em contato com a morte, pela primeira vez, eles experimentam, em algum nível, um gosto do mal. E mais do que isso, mais do que saber como que é o gosto do mal, eles sabem como que é o gosto de fazer o que é mal, o que eles sabiam ser mal aos olhos de Deus. E mais do que saber o gosto daquilo que era mal, eles tomam gosto por fazer o que é mal. Como que isso acontece? Como que foi o sabor de experimentar do fruto da árvore da morte, de ter o fruto da árvore da morte dentro de si? Se o ditado diz que a gente é aquilo que a gente come, o que eles se tornaram, o que nós nos tornamos, né, ao ingerir o fruto da árvore da morte dentro de nós? Um bom jeito para começar a pensar isso é pensar na analogia que é traçada ao longo de todas as escrituras, que é a analogia de que pessoas são como plantas, pessoas são como árvores. Vocês já repararam que ao longo de toda a narrativa bíblica, desde Gênesis e Apocalipse, é traçado esse paralelo? Então, assim, vamos pensar no caso de plantas. Como que a morte se manifesta para plantas? E a partir daí a gente entende, né, como que a morte se manifesta para pessoas. Ontem eu estava na casa da Flávia, tendo uma prosa muito boa com ela, e a gente estava conversando sobre questões teológicas, né? E aí, em algum momento da conversa, chega a questão: como que a gente explicaria para uma pessoa que nunca ouviu falar sobre Jesus, sobre o Evangelho, do que exatamente a gente é salvo? Essa é uma coisa que a gente está falando o tempo todo. Jesus veio para nos salvar. Mas nos salvar de quê, exatamente? Em poucas palavras. Esse foi um tópico que eu já discuti com o pessoal do meu seminário teológico. A gente ficou horas e horas conversando sobre isso, até a gente chegar numa conclusão interessante. E a conclusão que a gente chegou, na quantidade mínima de palavras, é que Jesus vem para nos salvar da morte. Nos sentidos mais literais até os sentidos mais figurados. Então, vamos pensar aqui, por exemplo, tanto em plantas, né, quanto em seres humanos. Como que as esferas da morte se manifestam? Pensa, por exemplo, em plantas, né? Uma das maneiras que morte começa a se apresentar para plantas é a partir de doenças. A planta começa a adoecer. Outra esfera é a partir de pragas, né, parasitas. Outro é a esterilidade. A planta não consegue frutificar. Outro é ela simplesmente não vingar, não pegar estaca, né? Outro é os controles de tamanho, ela fica muito mirrada, ou então cresce demais e começa a roubar sombra e nutrientes de outras árvores, né, de outras plantas, como é o caso, por exemplo, dos eucaliptos. Também, outras manifestações de morte são os espinhos ou então venenos. Se você parar para pensar, todas essas coisas são analogias muito boas para como que a morte se manifesta para seres humanos, para pessoas, né? Como que a partir ali de experimentar o fruto da árvore da morte,
o ser humano ele começa a se tornar espinhoso um com o outro, ele começa a destilar veneno, ele começa a ter doenças sobre si, pragas, esterilidade, tanto no sentido mais concreto quanto no sentido mais figurativo, de não conseguir frutificar direito, descontrole de tamanho, logo chega na história da Torre de Babel, pessoas começam a diminuir umas às outras, e inevitavelmente não pega estaca, né? Inevitavelmente em algum momento ele murcha, ele morre. Aqui vem a notícia ruim. Nós somos filhos de Adão. E pior ainda, nós somos filhos de Adão pós-queda. A gente já nasce com o fruto da árvore da morte, assim, dentro de nós, no nosso DNA. Mais à frente, o profeta Jeremias, falando para o povo, a partir também de mais uma metáfora envolvendo árvores, diz o seguinte: aquele que se apoia na força humana e afasta seu coração do Senhor é como uma planta solitária no deserto. Não verá, quando vier algum bem. Habitará em lugares secos e estéreis do deserto, em uma terra inabitável. Veja, a imagem aqui traçada é quase como se o ser humano, ao afastar seu coração de Deus e tentar se tornar independente ali do lugar onde estava a árvore da vida, o ser humano se torna como um galho seco. Um galho seco que logo morrerá, né? Tá para secar, tá para perder sua vida. Seus anos de vida são como um sopro. E, enfim, Jeremias está aqui tentando convencer o povo a não se afastar de Deus, não afastar seu coração de Deus. Mas, infelizmente, a gente conhece a narrativa das Escrituras e a gente sabe que um tempo passa e outro profeta aparece. E esse outro profeta aparece porque o povo não dá ouvido às palavras de Jeremias. Esse outro profeta aparece e tenta jogar água sobre os corações áridos e secos do povo. Esse profeta dizia: agora mesmo o machado do julgamento está pronto para cortar as raízes das árvores. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Veja, esse é João Batista, né? É o último profeta da antiga aliança. João, vindo também do deserto, né, de um lugar seco, ele batizava as pessoas na tentativa de regar aqueles corações áridos. E veja que interessante. João batizava o povo no Rio Jordão. O Rio Jordão foi, no começo da história do povo de Deus, de Israel, o último obstáculo que o povo teve que cruzar ao sair do deserto para chegar na Terra Prometida. Estava aqui João, séculos e séculos depois, nesse mesmo lugar. Por quê? Por que exatamente ali? Por que João estava querendo querendo passar, estando ali no Jordão mais uma vez? O povo falhou repetidas vezes em cumprir a aliança com Deus. Eles foram chamados para servir somente a Ele, amar o próximo e buscar a justiça. Eles repetidamente falharam nisso. João, ali no Jordão, está chamando o povo a recomeçar, a voltar lá para o rio do início e sair de lá dedicados, agora de coração, a Deus. Só existe um problema. O batismo de João era insuficiente. A rega de João era insuficiente. Veja, de tempos em tempos apareciam profetas ali em Israel. Esses profetas pregavam para o povo não se afastar de Deus, se aproximar, não enrijecer seu coração. E até que, num primeiro momento, aquilo parecia funcionar. Parecia que o povo começava a germinar a mensagem. Mas não funcionava a longo prazo. Logo passava um tempo e o povo voltava a secar. Veja, a água derramada sobre o povo molhava. Mas o problema era muito maior. O problema era que as raízes não conseguiam reter aquela umidade. Então, não adiantava simplesmente molhar. Era necessária uma transformação nas raízes. Porque o fruto da árvore da morte já fazia parte do nosso DNA. Nossas raízes estavam comprometidas. A água sozinha molha, mas não transforma a raiz. Nossa
caule é fraco, não consegue nem sustentar a si mesmo. No começo da semana, eu estava vendo um vídeo de um canal no YouTube chamado Cultivando. Ele é de um engenheiro agrônomo chamado Gaspar Yamazaki. E aí eu estava assistindo um vídeo sobre um fenômeno assim que o mais velho com certeza conhece. Eu, menino criado no meio da cidade, não tendo muito contato com plantas, além da casa da minha avó e dos poucos aqui no meu jardim, não entendia muito sobre isso. Mas era o procedimento de enxertia. Enxertia é basicamente um procedimento, um microprocedimento cirúrgico que se faz em plantas, bem interessante, que basicamente você corta uma planta e você fala, nossa, caraca, cortei ela, nossa, ela vai morrer, calma. Pega outra planta, corta o galho dessa outra também, e junta o galho dessa na base dessa. Junta e espera um tempo. E aí logo, essa que teve o galho cortado, ela vai começar a enraizar na outra. Tá aí, para que isso serve? Porque isso é usado o tempo todo na agricultura. Para quê? O moço do YouTube falou 5 principais motivos pelos quais a galera faz isso. Primeiro, unir características boas da raiz com características boas da base. Então você pensa que às vezes você tem uma planta que a raiz dela é fraca, mas a base é boa, ou vice-versa. Você junta as duas, você tem o melhor dos dois mundos. Esse é o primeiro motivo. Segundo motivo é que a planta seja resistente a doenças e pragas. Veja, talvez os anticorpos de uma planta sejam fracos, mas a outra seja forte, e, enfim, né, juntando ali, a planta está mais resistente. Terceiro motivo, dá frutos mais cedo, mais rapidamente. Essa plantinha que você tirou do ramo, se você plantasse ela na terra, ela demoraria muito mais. E na agricultura, às vezes, tempo é dinheiro, então você precisa que ela frutifique rápido. Você pega, planta na outra, isso corta, sei lá, pela metade o tempo em que ela demoraria para crescer, e a partir daí você tem mais frutos, porque ela cresce mais rápido. Quarto motivo, manter as plantas pequenas. Pô, e por que isso é bom? Cara, a planta, se ela está num tamanho descontrolado, pode ser um problema. Ela pode começar, igual eu falei, a roubar coisas de outras plantas. Ou ficar difícil de tratar dela mesma. E o quinto e último motivo geralmente faz isso com plantas que não pegam estacas, né? Então, que não vão vingar. Se você só colocar ali na terra, ela não vai enraizar direito, e, enfim, não funciona. E fazendo a enxertia, você acaba com esse problema, porque a outra planta vai mais ou menos até ela, né? Então não depende só dela esse trabalho. Mas isso não é a parte mais legal da enxertia. A parte mais legal começa agora. Quando você junta essas duas plantas, você consegue ter fruto das duas espécies, das duas árvores. Isso é muito interessante. Isso é muito interessante. Mas se preparem, porque isso aqui é mais interessante ainda. Eu não acreditei quando eu fui pesquisar e eu tive que fazer aquela verificação de fake news para não é possível que isso aqui é real. É possível juntar não só duas espécies de plantas e ter 2 frutos numa árvore. Um artista holandês chamado Sam van Aken, ele simplesmente fez uma árvore de 40 frutas. A árvore, ela fica o ano inteiro tendo 40 frutos diferentes o tempo inteiro, espécies diferentes. Véi, isso é muito doideira. Isso é muito doideira. É uma mesma raiz com multiformes copas, formando uma árvore multifrutos ali. Ela é muito bonita, inclusive. Depois pesquisem árvore de 40 frutos. Veja, por que a gente está falando disso? Porque o batismo, ele é um procedimento de enxertia. Essa é a linguagem que, por exemplo, Paulo vai usar para falar, né, como somos enxertados na oliveira. E, veja, para que um galho seja enxertado, a primeira coisa que ele tem que fazer é morrer para si. Você separa ele da base antiga e, teoricamente, nossa, ele vai morrer em pouco tempo, mas aí você alicerça ele numa base boa. Assim também é conosco. A gente morre como filhos de Adão, nossa natureza do velho homem, e a gente é enxertado na videira que é Cristo. E a gente se torna, assim, filhos de Deus, uma nova natureza.
como cada semente recebe a primeira água e começa ali a se transformar, a germinar, algo novo começa ali no batismo. Se a gente for pensar nessas 5 características do porquê que se faz um enxerte, olha que interessante como que isso descreve muito bem o processo de ser enxertado em Cristo. Primeira característica que o moço do vídeo falou, unir características, né, de uma planta com a outra. Meus irmãos, isso aqui é a teologia da união com Cristo, ao longo de toda a história cristã. É uma união que é muito legal, porque muitas vezes a gente fica pensando assim, pô, o que Jesus faria no meu lugar? Né, ou coisas do tipo. A gente fica tentando pegar ali a Bíblia, analisando, mas, apesar de ser uma pergunta boa, são contextos muito diferentes. Jesus, nas Escrituras, está como um judeu palestino ali do século I, em um contexto muito específico e que a gente está aqui na cultura do século XXI, Belo Horizonte, enfim. Características diferentes, mas que se unem. Segundo, raízes resistentes ali a doenças, pragas e, de maneira geral, a crises. É o que acontece quando somos enxertados em Cristo. Terceiro, dar frutos mais rapidamente, não ser estéril, mas frutificar em abundância. É o que acontece quando somos enxertados em Cristo. Quarto, manter as plantas pequenas. Olha que linguagem bonita para falar da humildade que se tem. Né? Santo Agostinho falava que existem muitos caminhos para a verdade. O primeiro caminho é a humildade. O segundo caminho é a humildade. E o terceiro caminho é a humildade. Quinta e última característica. Quando a gente é enraizado ali na árvore da vida, que é Cristo, a gente passa a vingar. Aquele que ali é enraizado não morre, mas tem vida eterna. É muito legal como que essa metáfora funciona tão bem. No Evangelho que a gente leu hoje, Jesus fala assim: permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como um ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, e vocês os ramos. Se alguém permanecer em mim, e eu permanecer nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e será concedido. O meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai, permaneço no amor dele. Tenho dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é esse: amem uns aos outros, como eu os amei. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a própria vida pelos seus amigos. Vocês são meus amigos, se fizerem o que eu ordeno. Já não chamo de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi do meu Pai tornei conhecido a vocês. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi e os designei para que vocês vão e deem frutos, um fruto que permaneça, a fim de que o Pai dê a vocês o que pedirem em meu nome. Este é o mandamento que dou a vocês: amem uns aos outros. Se o mundo os odeia, tenham em mente que antes odiou a mim. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria, como se fosse dele. No entanto, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi dentre o mundo. Por isso, o mundo os odeia. Veja, Cristo está aqui como a árvore da vida, a qual nós não tínhamos acesso. A gente
perdeu acesso a ela ali no Éden. Mas agora a gente tem a possibilidade de ser enxertado e ali criar raízes. Tecnicamente falando, uma árvore sem seiva não está viva. E a seiva pode ser considerada, então, a vida da própria árvore. Veja, hoje, ao serem enxertados em Cristo, nossos irmãos receberão o Espírito Santo em si, que é como a seiva da árvore da vida. A força que faz o galho viver e dar frutos, como a água que corre dentro da planta. Hoje aqui, isso vai acontecer. De uma forma simples, invisível, silenciosa, mas poderosa. A água vai cair sobre a cabeça dos nossos irmãos e talvez ninguém perceba nada de extraordinário acontecendo no primeiro momento. Assim como não se percebe quando você joga água pela primeira vez numa sementinha que está se regando ou num brotinho, né, que está a germinar. Mas as Escrituras falam que nesse momento está acontecendo um milagre. Eles estão sendo unidos a Cristo, sendo enraizados nele e regenerados nele. Eu queria aqui já caminhar para o final desse sermão, falando sobre as responsabilidades dos aqui presentes. Veja, aqui tem, dá para dizer, 4 tipos de pessoas presentes. Primeiro, os não batizados. A esses eu faço convite que recebam o batismo e entreguem sua velha raiz a Cristo, confiando nele como única fonte de vida. Segundo tipo de pessoa que está aqui, é a igreja, que é como o solo, onde esses nossos irmãos vão ser plantados. Seja você aqui da estação, seja não. A igreja é o solo onde crescem esses ramos. Sejamos solos férteis. Uma comunidade que nutre, que rega e celebra cada membro de Cristo. Terceiro tipo de membro aqui são os jardineiros pessoais. Quem que são esses? Os padrinhos e madrinhas dos nossos irmãos que serão batizados. Olha só, vocês têm uma responsabilidade muito grande de acompanhar esses irmãos em oração, discipulado e exemplo de fé. Isso pode soar, no primeiro momento, um pouco desesperador. Mas o Mário Quintana, ele tem um pequeno verso que ele fala assim: o segredo não é correr atrás das borboletas, mas sim cuidar do jardim para que elas venham até você. Meus irmãos, se mantenham firmes numa vida de oração, numa vida de apego a Cristo e transbordem para os nossos irmãos. Por fim, eu quero falar diretamente agora com os que serão aqui batizados, os ramos. Meus irmãos, vivam conscientes da sua união. Agora, o que a gente vai fazer são batizar 5 pessoas armadas por Deus. Veja, um número gigantesco de pessoas em secreto e silêncio. Pessoas simples e humildes de coração dobraram seus joelhos, passaram noites em claro orando para que jovens do mundo contemporâneo se entregassem para Cristo. Aqui está a resposta de oração que Deus dá a essas pessoas. O Caduzinho, tão pequeno, ainda não teve de experimentar, talvez, o gosto amargo do pecado, que o pecado tende a deixar em nossas vidas. Tão pequeno que é, provavelmente ele não vai nem entender nada que está acontecendo. Pouco importa. O Rudá, um pouquinho mais velho que o irmão, talvez fique um pouco apreensivo com os olhares de todo mundo. Ou talvez só ache a água engraçada. Talvez ele nem se lembre desse momento daqui uns dias ou semanas. Também não importa. E o Ernesto, então? Talvez no futuro, daqui a alguns anos, vasculhando por fotos e vídeos antigos, seu bom e velho tempo de criança, ele encontre, né, e reouça com sua mãe esse mesmo sermão perdido em algum canto da internet, no YouTube ou Spotify. O quanto de teologia complexa e misteriosa sobre o que é ser cristão e sobre o que é o batismo que eles vão entender. Pouco importa. Não é sobre compreender, é sobre pertencer. Nós aqui batizamos crianças e futuramente, quando eles forem adolescentes, eles vão ser confirmados, né? Pedir para confirmar voluntariamente a fé deles pelo bispo. Será a crisma deles. E aí será renovada essa aliança do batismo, de forma voluntária. Além dessas crianças, a gente tem aqui 2 pessoas mais velhas.
E aí, Isaac, tá pronto para vir para o altar ser sacrificado? Não precisa, né? Alguém já fez isso por você. Mas, ainda assim, hoje é um marco na sua história. Hoje a sua natureza como filho de Adão morrerá. E a sua vida oficial como filho de Deus passa a florescer. Nossa diferença de idade não é tão grande assim. Minha conversão foi mais ou menos quando eu tinha a sua idade. É uma idade boa, uma idade próxima de quando Maria se encontrou grávida do Espírito. E próxima também de quando os apóstolos e discípulos foram chamados. Eu espero que no futuro você possa também olhar para trás, para esse momento de agora, com nostalgia e dizer, foi o início de algo muito bonito que Deus começou a fazer. E o Evaldo, apesar de mais velho que eu, você ainda é jovem. O Senhor disse, me busque e me encontrará quando me buscar de todo o vosso coração, e aqui está você hoje, sendo unido a Cristo, tendo sua vida selada pelo Espírito do próprio Deus. Anos se passarão, décadas se passarão, logo nós estaremos no meio do século, e vocês terão mais que o dobro da idade que vocês têm hoje. Vocês, junto comigo, descobrirão quão passageiras são as coisas da vida. Estamos prestes a vivenciar coisas, alegrias ainda inesperadas, e ainda viver dores impensadas também. Não importa. Uma vida logo passará, e só o que for por Cristo durará. Mantenham-se firmes em Cristo. Amem-o mais que tudo nessa vida, e por meio de vocês, muitos frutos virão. Amém.